meditava naquela oportunidade acerca do que o mundo tem evoluído, de como a vida está e como está difícil ser cristão nos dias de hoje. Por tantas influências que sofremos, por tantas dificuldades que temos, por tantas amizades que vêm ao nosso, a cada um de nós, vem a cada um de nós, a fim de nos tirar do nosso caminho, de desviar o nosso foco. E essa luta ela é constante. Nós vemos naquela oportunidade que o diabo ele vive ao nosso derredor, pronto para nos tragar, pronto para nos devorar. E refletimos também que está ao nosso derredor essa ilustração que a Bíblia coloca para nós. O leão, ele está como um leão que está ao nosso derredor. Faz todo sentido, porque o leão, ao atacar sua presa, ele se coloca ali ao redor, mas ele não fica nem tão próximo para que a presa veja e assim fuja, mas também não tão longe para que ele possa preparar o golpe. E é assim que o diabo tem nos rodeado, ele está ao nosso derredor, não está tão longe ao ponto de não nos alcançar, mas também não está tão perto, se mostrando tão facilmente para que a gente não possa assim identificar e fugir da presença dele. Mas ele está ao nosso derredor, pronto para pegar nossas falhas, pegar nossas dificuldades e nos levar com ele para as trevas, para o inferno eterno. Então, meus queridos, é um desafio ser cristão, é um desafio caminhar segundo a vontade de Deus. Vamos orar, vamos conversar com o Senhor e depois eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, e nós vamos ler alguns pontos desse capítulo. Mas antes vamos conversar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Pai, humildemente, que fale conosco. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer algo da Tua parte para os nossos corações, inclusive para a missa. Muito obrigado, Deus, por tudo que tens feito e tudo que há de fazer, não só na minha vida, mas na vida de cada um aqui. Muito obrigado, Pai, pois é em nome de Jesus que nós oramos e que agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, dentro daquilo que eu já vinha falando, da dificuldade de ser cristão nos dias de hoje, a dificuldade de termos uma vida digna, santa, pautada em princípios bíblicos, pautada segundo a vontade do Senhor, é realmente um desafio. Mas para nossa alegria, como diz o canto, para nossa alegria, nós temos essa palavra, que é a palavra da salvação. A Bíblia de capa a capa, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus de capa a capa. E ela serve para nos instruir, serve para nos exortar, serve para exemplificar como nós devemos ter nossa conduta diante das dificuldades. E é isso que nós vamos ver através da palavra de Deus, para que nós possamos sair daqui motivados, renovados, nossa fé acrescentada mais um pouco pelo Espírito Santo do Senhor, porque nós vamos olhar para a vida de homens que passaram por dificuldades, mas que venceram por uma simples fato, porque tiveram fé. Nossa irmã Lia veio falando e falou de fé, e eu quase dizia, hoje vamos tratar de fé. E ela aqui mais uma vez falou de fé, quando ela fala com sua filha e disse, tenha fé em Deus, entregue nas mãos dele e descanse. E é isso mesmo, o caminho é esse. Ao culto ao Senhor, dentre tantas coisas, nós também temos esse dever de compartilhar as bênçãos que temos alcançado. Porque aquilo que eu compartilho na minha vida de bênção serve de incentivo, serve de estímulo para que o meu irmão possa olhar e não olhar para mim, mas olhar para o Deus que realizou a bênção na minha vida. Então, é esse o propósito. E nós vamos olhar agora não para a minha vida, não para a vida de cada um, nós vamos olhar para a vida daqueles que caminharam pela fé segundo no Senhor Deus.
Amém? Amém. Então vamos aqui, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Nós vamos ver aqui algumas atitudes de fé. E eu queria que os irmãos conseguissem ouvir o que a palavra nos diz e colocar no coração e entender que o Deus que fez é o mesmo Deus que faz hoje, é o mesmo Deus que fará amanhã. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Amém. Então, meus queridos, versículo 8, Hebreus 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. É pela fé, uma palavra tão pequena, mas uma palavra que tem tanto poder. Abraão foi chamado por Deus e ele obedeceu. Mas a gente só consegue obedecer, meus queridos, àquela voz que nós conhecemos. Abraão, para obedecer a esse Deus, ele não foi chamado por qualquer um, ele foi chamado por Deus. E ele conhecia a voz de Deus. E ele obedeceu a voz daquele que ele conhecia. Ele obedeceu a voz daquele que ele conhecia, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele sabia onde ia pisar. Ele confiava nesse Deus. E nós precisamos olhar para a vida dele e trazer como exemplo para a nossa vida nos dias atuais. Onde naquela época existia a realidade de Abraão. Hoje tem a realidade de Giovanni, tem a realidade de Antônio, tem a realidade de Pedro, realidade de Cíntia, realidade da Irmania, realidade de George. Cada um tem sua realidade, mas nós precisamos olhar à luz da Bíblia, sabendo que Deus ele foi, ele é e sempre será. E se ele falou com Abraão, Abraão ouviu, Abraão obedeceu. A primeira coisa que a gente tira de exemplo é que Abraão conhecia e tinha relacionamento com esse Deus, e mais do que isso, ele confiava no Deus que cria. Nós confiamos no Deus que nós dizemos crer. Será que nós vivemos de fato, como nossa irmã Lia disse, nós não temos fé, porque uma simples chuva já nos abala, uma simples dificuldade nós já entramos em desespero? Será que nós não temos tanto a aprender dos patriarcas, aqueles pais que foram pai da nossa fé, pai da fé, ali como Abraão foi luz? Então nós precisamos olhar para a vida de Abraão e trazer como exemplo para a minha vida e a sua vida. Eu preciso confiar mais no Senhor. Precisamos confiar mais no Senhor. Porque Abraão saiu do lugar que tinha, saiu do local dele, saiu de um ambiente onde estava cômodo e vai para um lugar, partiu sem saber aonde ia, segundo a palavra de Deus. E ele simplesmente vai sem saber o que esperar. Será que se o Senhor me chamar hoje para uma missão, um chamado missionário, tendo em vista que estamos vivendo mês missionário, eu, George, abandonaria meu emprego ou pediria ali uma licença sem vencimento para poder atender o chamado do Senhor? Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Abraão fez, deixou a sua parentela, deixa o lugar onde mora e sai para o lugar sem saber aonde ia. Seguindo aqui no versículo 9, diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, sua esposa, avançada de idade, praticamente 100 anos ou com 100 anos, ela recebeu a promessa do Senhor, e a promessa não se concretizou no dia, não se concretizou 2 dias depois, 1 mês depois, 1 ano depois, não. A promessa veio se concretizar muitos anos depois, e ela conseguiu, porque, segundo diz a palavra, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
porque ela também sabia que aquele que fez a promessa era justo e, mais do que justo, era poderoso para cumprir, ainda que as circunstâncias se mostrassem contrárias. Ainda que, será que se Deus tem dado aquele filho a Sara, de imediatamente 1 ano ou 2 anos, ela ainda gozando de uma certa saúde, será que Deus se revelaria seu poder nesse momento? De certo que não. Ele espera para que todas as circunstâncias humanas, aos olhos humanos, não há possibilidade mais de Sara ter filho. Ele espera o momento certo para se mostrar sua glória, para que hoje nós possamos meditar nessa palavra e ver que esse Deus que agiu com Sara é o mesmo Deus que age na minha e na tua vida. Nós precisamos olhar para a vida de Sara. Deus se revelou, pois ela teve ele por fiel, porque sabia quem havia lhe feito a promessa. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem um Deus que lhe prometeu alguma coisa e ainda não se cumpriu, descanse no Senhor, porque se foi promessa de Deus, de fato irá se cumprir. Creia nisso, como Sara e Abraão criam em Deus. Amém. Creiam no nosso Deus, porque Ele é fiel e poderoso para fazer qualquer coisa. Não o que você deseja, não para a tua vaidade, não para o teu prazer, mas para a glória dele. Amém? Amém. Glória. Vamos ler mais 2 versículos apenas e vamos passar para um outro protagonista aqui da fé. Por isso, também aliás, amortecido saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aqui ele está falando que saiu de Abraão a posteridade, que foi uma promessa de fazer dele todas as nações. Seria pai de todas as nações. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-os, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meus queridos, eu posso afirmar, nós aqui não damos profetadas, nós não declaramos profecias que Deus mandou dizer isso e aquilo, porque Ele fala comigo e fala com você, como falou com Abraão. Tenha relacionamento com Ele, que você ouvirá a voz dEle. Mas uma coisa eu digo, e digo em nome de Jesus, uma promessa que vai se cumprir na minha e na tua vida, é viver para sempre com Deus na sua glória. Porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus, e essa promessa é concretizada nas nossas vidas. Então, de fato, nós já devemos esperar, e é a melhor e maior promessa. Então, quando nós temos a salvação em Cristo, as dificuldades não importam. As dificuldades passam a ser apenas dificuldades desta vida, porque o porvir é acima de todas as coisas. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito por aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão estava ali, pronto. Então, seus irmãos lembram desse momento onde Deus pede a Abraão um sacrifício e ele leva seu filho Isaque, prepara o altar e ali ele vai pronto para fazer o sacrifício. O filho que Deus tinha prometido. E ele ia cumprir o sacrifício, porque na cabeça de Abraão, Deus deu, Deus pode tirar. E ele confiava em Deus, mas Deus não permitiu que ele chegasse aos finalmente, preparou ali um cordeiro imaculado, puro, para assim ele sacrificar. Mais adiante um pouquinho, nós olhamos aqui a partir do versículo 23 e vemos agora um outro protagonista, Moisés, que também é exemplo de fé para cada um de nós. A palavra diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que deveria matar todas as crianças. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A
pessoa. Faraó, o grande rei, tinha ali no Egito um reinado aos seus pés. Ele foi pego pela filha de Faraó para ser criado, mas ele não permitiu ser chamado, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Negou as mordomias que esse mundo poderia dar pela fé, preferindo, versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado junto do povo de Deus, a viver sobre os prazeres da carne. E a palavra diz, usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tendo em vista, aquele povo egípcio era um povo que adorava a muitos deuses, né? Um povo que tudo era um Deus. Então, Moisés preferiu viver um pouco. Essa deve ser a nossa opção. Talvez o mundo em algum momento venha nos oferecer mordomias. Se for de Deus, amém, agarre, unhas e dentes. Mas se não for de Deus, se for vindo através de pecado, através de imundícia, através de vantagens de Deus, de falsos deuses, deveremos preferir ser maltratado junto com o povo de Deus. As dificuldades vão vir sobre nossas vidas. As lutas vão vir sobre cada um de nós. As tribulações ainda nem começaram. A Bíblia fala que virá a tribulação e a grande tribulação. Talvez nós não estejamos aqui, mas se por acaso nós estivéssemos aqui, precisávamos vir aqui, ainda que as portas fechadas, adorar ao Senhor, mesmo diante de perseguições, de dificuldades, porque pela fé é que nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, uma luz onde não há luz, nós enxergamos pelos olhos da fé. E essa fé só tem aquele que tem ao Filho, que aceitou ao Filho de Deus, o sacrifício, reconhece aquele sacrifício vivo ali na cruz, como nós cantamos. Nós não cremos na inspiração do autor, que pintou o Cristo sofrido. Não, nós cremos um Deus que é alegre, um Deus que é vivo e que, mais do que isso, é poderoso. Amém? Que a palavra de Deus encontre morada e que esses exemplos desses grandes homens da fé sirvam também de exemplo para mim e para você. Que a nossa fé possa ser fortalecida através da vida deles. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra aqui lida, Tua palavra transmitida, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque às vezes nós estamos tão fracos na fé, Senhor, e precisamos olhar para a Bíblia, olhar para esse texto e ver que esses homens que eram homens como nós, mulher como nós, e que tinham a mesma dificuldade que nós tínhamos, e se eles conseguiram, Senhor, nós também conseguimos. Se muitas vezes eles não tinham, Senhor, o exemplo como nós estamos tendo, talvez a palavra de Deus ainda estava se formando e não existia ali naquele momento em Abraão, estava sendo feita através da vida dele, mas ele cria no Senhor. E nós temos aqui, Senhor, os exemplos vivos da vida de Abraão, da vida de Moisés, Sara, Isaac, Jacó, enfim. Nós temos, Senhor, exemplos de servos e servas teus, Senhor, que passaram por lutas, mas que venceram. E a nossa vitória não significa uma vitória aqui terrena. Nós cremos nisso, Pai, que ainda que minha vitória não venha aqui para esse tempo, ainda que minha vitória não venha aqui para esse momento, mas a minha vitória está no teu vir, está contigo, Senhor, junto de ti, para te louvar e te engrandecer naquele grande banquete que está sendo preparado, Deus. Nos permita, Senhor, estar ali, cada um que está aqui. Não permitas, Pai, que nenhum se desvie dos teus caminhos, que nós não possamos, Senhor, caminhar por caminhos tortuosos, Senhor, tenebrosos. Nos ajuda sempre, Senhor, a olhar pelos olhos da fé. Muito obrigado, Deus, por tudo, e continua abençoando cada um irmão que aqui está, e que essa motivação de estar aqui, Senhor, possa ser transmitida para outras pessoas, e que mais pessoas possam estar aqui, Senhor,
para juntos aprendermos, Senhor, acerca da Tua palavra e crescermos juntos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Continua com a Tua presença maravilhosa, com a Tua graça sobre nós. Pois é em nome de Jesus que eu oro, que eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos,